Êxodo capítulo 10. Depois disse o Senhor a Moisés: Entra, Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que conteis aos ouvidos de teus filhos e de teus netos as coisas que obrei no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó, e disseram-lhe: Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: Até quando recusas de humilhar-te perante minha face? Deixa aí o meu povo, para que me sirvam. Porque se ainda recusas de deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, que a terra não possa ver-se. E eles comerão o restante que escapou. O que vos ficou da saraiva, também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, quais nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que foram sobre a terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: Até quando este nos há de ser por laço? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: Havemos de ir com os nossos meninos, e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com nossas filhas, com nossas ovelhas e com nossos bois, havemos de ir, porque festa de o Senhor temos. Então ele lhes disse: Seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos, olhai que há mal diante da vossa face. Não assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedirdes. E os empuxaram da face de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre a terra do Egito, pelos gafanhotos, para que subam sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos, e vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito, em grande maneira. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais, porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores, que deixara a saraiva, e não ficou alguma verdura nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressurou a chamar Moisés e Arão, e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Agora, pois, peço-te que perdoes meu pecado, somente esta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu,
e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito, por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar, por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas, vossas vacas, vão também convosco vossas famílias. Porém Moisés disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará, porque daquele havemos de tomar, para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que venhamos lá. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: Vai-te de mim! Guarda-te que não mais vejas meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. E disse Moisés: Bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto.